Oi, Bruno. Oi, Denise. Oi, gente. Meu pai entrando também. Quarta-feira, a gente já tem aquelas figurinhas aqui clássicas, né? E eu agradeço a todo mundo por isso, que já colocou na agenda aí a Avance nas Lives, toda quarta-feira às 8 horas da noite. Estamos aqui trazendo sempre assuntos que envolvem o envelhecimento, né? Para ajudar nesse processo de envelhecimento, a quem ainda vai envelhecer, a quem já envelheceu e aos familiares também. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem diferente do que a gente tem trazido, né? A gente tem falado muito sobre assuntos clínicos, mas eu não queria deixar de falar sobre a espiritualidade, que é um suporte muito, muito importante nesse processo da vida, né? Não só no envelhecimento, mas na vida toda. E hoje o nosso convidado, que aceitou assim de prontidão o meu convite quando eu liguei para ele, me deixou muito feliz, porque eu não o conheço pessoalmente, mas já ouvi falar. No hospital onde eu trabalho ele já falou, já o assisti e só adoro ouvir o Bruno falar e tenho recomendações ótimas. É o Bruno Oliveira, ele é mestre em ciências da religião, bacharel em teologia e capelão do INCA. Então a gente tem muito assunto, ele já está por aqui, vou chamar ele. Deixa eu ver se eu te acho aqui, Bruno. Deixa eu te mandar um convite. Bruno, se você puder, me manda um convitinho para eu te aceitar. Eu acho que eu escrevi aqui o tema da live, mas não fixei. Deixa eu colocar aqui para fixar. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer algum comentário, vai escrevendo, por favor. E a gente, durante a live, eu vou tentar ficar de olho aqui, tentar responder, perguntar para o Bruno. Mas a gente está com... a gente tem feito, né, o carrossel. A gente começou a fazer o carrossel de respostas, então a gente separa as perguntas que a gente não conseguiu responder, ou então as dúvidas mais frequentes, e a gente está respondendo durante a semana no nosso feed, tá? Bruno, tenta me mandar uma... Ó, já tem gente aqui falando que ele é maravilhoso, é mesmo. Por isso que eu estou muito feliz do Bruno estar aqui para falar com a gente. Quero muito que ele entre logo, porque a gente tem muito assunto para a gente não perder tempo. Um monte de carinha conhecida, amigos, parceiros lá da Avance. Ah, gente, uma coisa também legal que eu descobri é que quanto mais coraçãozinho vocês apertam aí, mais visibilidade para a live, né? E também tem essa setinha aí, a gaivotazinha, se vocês quiserem convidar alguém, manda pra gente aí, manda para todo mundo, que as pessoas vão assistir também. Peraí, o Bruno tá dizendo que já enviou. Deixa eu ver aqui. Vamos ver ele entrar. Vamos lá, Bruno. Aguardando. Olá, Bruno. Olá, Carol. Que bom estar com vocês. Você estava aí me ouvindo, eu estava te apresentando para o pessoal nesse projeto que a gente começou. A gente está aí no segundo mês da Avance das Lives e eu não podia deixar de te convidar para falar sobre esse assunto tão importante que é a espiritualidade, né, Bruno? Já te apresentei, quero te agradecer então mais uma vez com você agora aqui, olho no olho, por ter aceitado o meu convite. É muito, muito especial te ter aqui para falar para o pessoal, tá bom? Muito obrigada. Espero que a gente tenha um papo muito legal. Tem muitas coisas, muitas curiosidades e muitos assuntos para debater aí com você. Então, Bruno, vamos começando o nosso bate-papo. Envelhecer, ele pode ser um desafio para algumas pessoas, né? E eu acho que dependendo... É uma coisa muito individual, como cada um vai encarar esse processo de envelhecimento. Para alguns pode ser algo penoso, para outros as pessoas encaram melhor
e cara, o envelhecimento como mais uma fase da vida, né? Como outra qualquer. Então a gente vamos tentar discutir agora durante essa 1 hora questões aí que possam ajudar a gente a encarar melhor esse processo. Eu queria que você começasse, Bruno, falando um pouquinho para a gente sobre seu trabalho, a sua formação. Eu vi que você fez o seu mestrado, né, em Ciências da Religião em Juiz de Fora, é isso? Você é mineiro, Bruno? Então, Carol, eu sou mineiro, só que eu sou mineiro longe de Juiz de Fora, lá na outra extremidade. Eu sou de Montes Claros, norte de Minas Gerais, e eu vim para o Rio no ano de 2002 para poder estudar. Aqui eu me graduei em Teologia, depois fiz licenciatura em Filosofia e fui em Juiz de Fora fazer o mestrado em Ciência da Religião. Desde o meu período da minha primeira graduação, eu conheci o trabalho de suporte espiritual no Hospital Evangélico, atual Rede Casa, ali na Tijuca, e lá eu me entendi por que eu nasci, quando eu conheci esse trabalho. E dediquei minha vida e meus estudos, inclusive estou me preparando para o doutorado agora, também focado nessa área da espiritualidade, né, do paciente, a questão da finitude humana e a questão da resiliência. Hoje eu atuo há 13 anos, na verdade, no INCA, na unidade 4 do INCA, que é a unidade para pacientes em cuidados paliativos, e esse ano eu comecei a atuar no NIG, que é o Núcleo Integrado de Geriatria, na Barra da Tijuca, que é uma clínica de transição. Então hoje eu estou atuando nesses 2 locais e além de dar aula, né, dentro dessa temática da espiritualidade em alguns cursos, em algumas faculdades. Que maravilha, Bruno. Você trabalha aí com a espiritualidade em relação ao suporte, né, das pessoas que estão vivendo aí um processo de doença na saúde, atua em hospital, então você vivencia realmente esse momento de dificuldade, de um desafio físico e emocional que as pessoas estão vivenciando, né? Queria te perguntar o seguinte, e para você, assim, seu trabalho, como é que você encara isso? Ele é um desafio, um enfrentamento, todas as vezes que você chega e você se depara com um caso, isso te machuca, como é que é esse envolvimento? Ou se para você é uma oportunidade de desenvolvimento pessoal? É difícil definir como uma coisa ou outra. Eu acho que são as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que ao mesmo tempo que é um desafio, e tanto é desafio que foi depois de 10 anos trabalhando com pacientes em cuidados paliativos que eu decidi fazer o meu mestrado basicamente nesse caminho contrário, né? E para escrever, depois de 10 anos da experiência específica em cuidados paliativos. Então é um desafio, sim, mas como toda relação humana, ela não é nunca intervenção sobre, mas a interação com, eu acho que sempre tem a questão do crescimento pessoal, sim. Hoje eu não sei se trabalhar em cuidados paliativos faz melhor para os meus pacientes ou para mim. Eu acho que é uma via de mão dupla. E se a gente conseguisse transformar as nossas relações, seja a relação de saúde, de cuidado, nessa via de mão dupla, eu acho que a saúde estaria em melhores mãos, digamos assim. É muito bom quando a gente tem na nossa rotina oportunidades para melhorar o nosso pessoal e enxergar a nossa vida de uma outra maneira, né? Feliz daqueles que podem fazer isso é muito legal. E Bruno, qual é a diferença? Vamos tentar conceituar aqui e esclarecer, porque eu acho que muitas vezes quando a gente fala em espiritualidade, algumas pessoas confundem o termo, né? E aí pensam que a espiritualidade associa muito com o espiritismo. O espiritismo é uma religião, né? Espiritualidade não tem a ver com religião, ou tem? Conceitua pra gente a diferença entre religião e espiritualidade, por favor. Então, o Harold Koning, que é um dos maiores estudiosos da área da saúde em relação à religião e à espiritualidade, ele vai definir religião, Carol, como um sistema organizado de crenças. Então a religião é quando se tem dogmas, se tem ritos e se tem um sistema organizado de crenças. A espiritualidade seria uma busca pessoal e humana nessa ligação do indivíduo com aquilo que traz sentido à sua vida.
Então o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: a espiritualidade, ela tem um eixo vertical que diz respeito à ligação ou relacionamento ou vínculo do indivíduo com o sagrado. Esse sagrado a quem nós podemos nomear. Mas a espiritualidade também tem um eixo horizontal que diz respeito ao relacionamento, esse mesmo vínculo ou relação com as coisas desse mundo que nos trazem sentido, ou seja, com o nosso sagrado, que pode ser as nossas relações, arte, música, tudo aquilo que traz sentido à vida humana. Então, assim, um indivíduo pode sim expressar e desenvolver a sua espiritualidade se utilizando de elementos religiosos. Em contrapartida, nós não podemos limitar a espiritualidade apenas para uma conceituação religiosa. Eu tenho visto, em congresso que eu vou falar muito esse erro, porque se cria um conceito cristão de espiritualidade. Aí você não sabe brincar, porque parece que para você ser espiritual você tem que ser cristão. Não, a espiritualidade nesse sentido ela não é uma posse de uma religião. A espiritualidade é essa vivência e tudo aquilo que traz sentido à vida humana. Por isso a gente pode falar de uma espiritualidade laica, de uma espiritualidade ateia, porque não necessariamente está atrelado a elementos religiosos. Perfeito. Então, assim, diante do conceito, da forma como você colocou pra gente, então é fácil de entender que existe espiritualidade sem a religião, né? E aí eu quero te perguntar se o contrário existe. Existem religiosos sem espiritualidade, Bruno? Carol, vamos lá. São muitos aqueles que veem na vida, inclusive a vida com todos os seus males, sofrimentos, as contradições, uma grande dificuldade para acreditar que existe um Deus, E em sentido contrário, outros veem em Deus um grande obstáculo para poder se viver, para poder se desfrutar a vida com toda a sua plenitude. Pois o Deus que lhes é anunciado é o Deus que manda, que proíbe, que ameaça, que castiga. Parece que tem a impressão que para viver a vida com todas as suas possibilidades, todas as suas riquezas, é preciso abrir mão de Deus. Na realidade, o que acontece é que, em nome de Deus, muitas vezes, as religiões reprimem tudo aquilo que a vida traz com seus dinamismos, com seus impulsos, com as suas forças, enfim, tudo aquilo que o ser humano necessita e deseja, que é ser feliz, é viver com segurança, com dignidade. E com isso, parece que a religião e a vida entram em conflito, porque a religião complica a vida de muitas pessoas que querem ter uma experiência com Deus, e na outra ponta, a vida, com todos os seus dinamismos, seus instintos mais básicos, é vista por muitas religiões como um perigo para se fazer experiência com Deus. E o que todos nós sabemos e experimentamos é exatamente as consequências dessa confrontação entre Deus e vida. As consequências são a centralidade do sacrifício e da renúncia, onde parece que sempre para eu aproximar de Deus eu tenho que abrir mão de coisas prazerosas da vida. O que Rubem Alves chama da espiritualidade do martírio. Então, para a gente se aproximar de Deus, a gente tem que abrir mão do prazer da vida, a repressão dos instintos, a violência contra os dinamismos da sexualidade, a agressão a tudo aquilo que se refere a prazer e alegria. Mas, ao meu ver, Carol, para chegar na sua resposta, a mediação entre os seres humanos e Deus é a vida e não a religião. Então, a religião é a expressão fundamental da vida e ela deve estar a serviço da vida. Então, nesse sentido, a religião ela só é aceitável na medida em que ela serve para potencializar e dignificar a vida, inclusive com prazer e alegria. Mas quando a religião é vivida de maneira a agredir a vida, agredir a dignidade, ela se desnaturaliza, ela se desumaniza e ela acaba sendo uma ofensa ao divino. Ela acaba sendo, Carol, destituída daquilo que há de mais profundo que existe na espiritualidade. Só vale ressaltar aqui, o Leonardo Boff conta uma experiência que ele estava na Alemanha participando de uma mesa de debate e estava sentado ao seu lado nada mais, nada menos que Dalai Lama. E ele, no momento de intervalo, caçando algum motivo para puxar assunto com o Dalai Lama, só para falar que conversou com ele, futebol, carnaval, não sei. E no momento de intervalo, o Boff perguntou: Dalai Lama, qual é a melhor religião? Esperando, talvez, ele fosse dizer a minha, E Dalai Lama respondeu: a melhor religião
é aquela que faz de você alguém melhor. Porque tem sistemas religiosos que tornam as pessoas mais preconceituosas, mais intolerantes. Então eu não quero que todo mundo tenha a minha religião. Eu quero que a pessoa se encontre numa religião que traga sentido a essa vida e que faça a vida dessa pessoa ter mais sentido. Maravilhoso. E aí se faz realmente o sentido, né? Assim, a religião, a igreja, né? Assim, a igreja ela precisa ser aberta, né? A igreja em todos os sentidos, assim, a casa de Deus, a proximidade, né? Então, quando a igreja, as religiões, elas começam a colocar muitas questões, realmente afastam as pessoas. Você está perfeita colocação. E nesse momento, assim, é um momento ímpar que a gente está vivendo, né? Assim, ninguém contemporâneo a nós viveu algo parecido com essa pandemia. A gente mal imaginaria, quando a gente passou lá nosso Réveillon de 2019 para 2020, que a gente estaria vivendo essa situação, né? Então, assim, isso mostra cada vez mais o quanto somos iguais, né? Obviamente, guardadas as devidas proporções, cada um, algumas pessoas né, passando por isso de uma maneira melhor, outras pior, financeiramente, economicamente. A gente tem uma diferença muito social, sobretudo aqui dentro do Brasil, né? Mas, assim, de uma maneira ou de outra, na realidade de cada um, a gente está sendo afetado, o que faz a gente muito igual, né? E assim, a minha pergunta para você é se, em relação a esse momento que a gente está passando, pessoas espiritualizadas, elas têm olhares diferentes de pessoas que são extremamente materialistas, acham que não tem essa ligação, né, com algo superior, enfim. Ela enxerga esse momento diferente? Isso pode influenciar, né, para onde a gente vai, o porquê que a gente está vivendo isso? Tem um sociólogo chamado Emile Durkheim. Ele vai dizer, Carol, que a religião não é apenas um conjunto de crenças, de orações ou uma série de rituais, mas também é uma maneira de ver as coisas. Ou seja, ela não pode mudar, talvez, os fatos do mundo em que vivemos, mas ela tem a capacidade de transformar a nossa visão desses mesmos fatos e acontecimentos. E isso, por si só, faz muita diferença. A espiritualidade, então, tem a ver com essa capacidade de fazer brotar novas potências nos indivíduos, e quando é expressa pelo religioso nesse sentido, faz toda a diferença. Mas para isso, eu não posso ter a minha religião ou o meu sistema religioso como absoluto. Deus não é posse de nenhuma religião. O sagrado não é objeto restrito de grupo nenhum, de um grupo específico. Então, assim, desenvolver a nossa espiritualidade de forma livre pode, inclusive, mudar a forma como nós encaramos as vivências. E encaramos, seja esse desenvolvimento da espiritualidade pelo olhar religioso, pode nos ajudar a encarar os momentos de maneira diferente, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, né? A gente observa nesse momento, assim, tantas pessoas buscando significados ou tentando ser melhor de alguma maneira, ajudando o próximo, e aí na esquina da nossa casa a gente vê pessoas completamente alheias ao que a gente está vivendo, andando, pelo simples fato de repente andar sem máscara ou desvalorizar, né, coisas assim, e não pensar também no próximo, né? Então a gente consegue enxergar muito isso na nossa rotina hoje em dia, né? Bruno, o Brasil, ele é o quinto país que produz mais pesquisa em espiritualidade e saúde, né? E dentro dessas linhas de pesquisa, muitas conclusões se chega, e uma delas é que a espiritualidade pode ajudar muito, está muito ligada nesse auxílio à saúde, porque uma das explicações é que geralmente pessoas religiosas, espiritualizadas, elas tendem a se afastar de atividades que sejam nocivas a ela mesma. Pensando até na questão dos vícios, o cigarro, o fumo, ou então atividades muito radicais, né? Sem contar também que práticas como oração, meditação, já está mais do que comprovado que trabalha, né? Organiza melhor, ajuda a organizar o metabolismo do corpo, né? Evitando, por exemplo, hipertensão, ajudando a controlar a hipertensão, enfim. Então,
é uma forma, né, que esses estudos vêm tentar explicar em relação à questão da fé, da espiritualidade, o quanto pode, de fato, mudar a sua vida. E aí, nesse sentido, a minha pergunta para você é direta. Bruno, a fé move montanhas? Nietzsche vai dizer que a fé não remove montanhas, ela coloca montanhas onde não há nenhuma. Pode ser. Vamos lá. Carol, eu lembro de uma música do Bon Jovi, no álbum These Days, cuja a tradução é mais ou menos assim: olhando da janela é um longo caminho até lá embaixo. Sinto vontade de pular, mas tenho medo de atingir o chão. Eu não sei se todos percebem, mas o desejo aqui do poeta não é o de se matar, não é o suicídio, mas é de se jogar em direção ao desconhecido, ao novo. Ele quer se jogar, mas ele tem medo de atingir o chão. Aí permito-me aqui uma relação, Soren Kierkegaard, ele vai dizer que o centro da alma humana é a angústia. Parece estranho, mas nem tanto. O homem é um ser em angústia, um ser angustiado. E a alma, para Kierkegaard, está relacionada em termos simples ao centro das emoções e dos sentimentos do ser humano. É quase o próprio eu do ser humano. Então, a partir daí, Kierkegaard diz que o homem, ao longo da sua história, ele utilizou de várias formas para superar essa angústia. E a primeira delas se relaciona com o estético. De forma simples, com a busca pelo belo e pelo prazer. No entanto, quanto mais prazer o ser humano busca, menos prazer ele sente. E o prazer se torna um desprazer. E a angústia permanece. A segunda maneira, segundo Kierkegaard, é buscar o lado moral e ético da vida. Ou seja, o ser humano tenta ser bom e se achar bom. Mas ele logo percebe também que isso é efêmero. E a angústia também permanece. A terceira maneira de superar a angústia, para Kierkegaard, é buscando o lado religioso, vivendo os dogmas da religião. Só que ele percebe que ele não consegue viver de acordo com a religião, porque a exigência é pesada demais. E a angústia permanece. E aí vem o interessante agora, que Kierkegaard propõe uma quarta maneira de superar a angústia, e tem a ver também com o lado religioso. Só que, ao invés de buscar o sentido nos dogmas, ele propõe um salto de fé, ou um salto no escuro. O que ele quer dizer, Carol, com isso, é que a razão humana vai até certo ponto e depois ela não consegue compreender mais. Essa parte incompreensível, que não pode ser explicada, que não pode ser provada pelas doutrinas, pela teologia, pela religião, e enquanto o homem permanece diante do incompreensível, a sua angústia permanece. Mas para transcender, é preciso dar um salto no escuro. É preciso pular na escuridão, mesmo sem saber o que vai encontrar lá na frente. Isso é fé para Kierkegaard. Parece para Kierkegaard que nós, todos nós, inclusive nesse momento de pandemia, nós somos seres em angústia. E o caminho para transcender e vencer essa angústia é um salto de fé que a gente precisa dar, quando todas as circunstâncias dizem o contrário. Me lembro do padre José Tolentino de Mendonça, português, que num de seus poemas ele diz algo lindíssimo, quando ele fala assim: somos peregrinos que no visível ouvem a secreta melodia do invisível. Somos peregrinos e no visível a gente escuta a secreta melodia do invisível. É uma busca, né? É isso. Então eu acho que a fé é uma coisa essencial para a vida humana. E a gente só tem que desmistificar essa questão da fé, porque a fé também é fé no outro, é fé em nós mesmos, é fé no futuro, tem a fé na vida, tem os pés no chão, como diz Milton Nascimento. Muito bom, muito bom. Mas é a mesma fé, né, Bruno, que ela pode também, a gente também tem que pensar nisso, né? A fé que ela pode trazer coisas muito positivas, sobretudo aí para si mesmo, né? Ela também pode ter negativa, né? Tanto socialmente quanto diante de uma enfermidade. A gente trabalha em hospital e a gente provavelmente você já se deparou, assim como eu,
muitas pessoas precisam fazer tratamentos e por sua fé, pela sua crença, elas acabam não aceitando ou não desenvolvendo isso, né? Não sei o que você pensa a respeito. Carol, muitas vezes essa fé precisa ser canalizada, porque muitas vezes uma fé mal trabalhada, ela se torna o tratamento não aderente, torna um empecilho, inclusive, no tratamento. Então, assim, muitas vezes canalizar essa fé, Carol, é a gente ajudar essa pessoa para compreender em que ela está crendo, na verdade, e o que ela está esperando, né? Eu tenho alguns exemplos, mas um que me vem à mente de uma esposa de um paciente que acreditava na cura a qualquer custo. E a fala dela, quando eu fui acionado, sempre era: a cura vai acontecer. E a preocupação de toda a equipe é que o marido cada vez indo de mal a pior. E uma vez eu parei para ouvir e perguntei a ela em que estava baseado a fé dela. Quando ela falava que a cura ia acontecer, o que realmente que ela esperava? E ela disse para mim assim: Bruno, se o meu marido se for, mas eu ficar bem, os meus filhos ficarem consolados e a gente conseguir retomar a vida, para mim a cura vai ter acontecido. Então muitas vezes a gente vai com o nosso conceito sem parar para ouvir, né? Sem parar para ouvir o que aquilo ou aquela fala significa para o outro. Então muitas vezes essa fé precisa ser trabalhada nesse sentido, mas a gente não pode tirar, porque o paciente, ele perdeu tudo, ele só tem a fé. Se a gente tirar a fé, ele fica sem nada. Então eu sempre digo isso, não é tirar a fé do paciente, mas é ajudar ele, inclusive na fé dele. E quanto de preparo, né, que o profissional de saúde, né, Bruno, assim, precisa para encarar isso e para estar com essas pessoas, porque a gente leva o nosso conceito e a nossa verdade para o nosso dia a dia. Isso é muito difícil, a gente conseguir separar isso, né? Assim, o quanto esse profissional de saúde também precisa de suporte para conseguir dar um bom atendimento, né? Um bom suporte a essas pessoas, né? Eu queria pedir licença, porque eu vou ler um trecho de uma música do Gilberto Gil, e onde ele fala assim, né? Em uma das suas letras ele canta, provavelmente você conhece: não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença, você há de perguntar? É que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. Ainda pode haver dor ou vontade de mijar. Então, ele é ótimo, né? Então, assim, é essa questão, né? Assim, ele aqui está dizendo que ele não tem medo da morte, porque morrer é depois. Ele tem medo ele tem medo de morrer, porque é o processo, né? De como pode acontecer. E com toda a sua experiência, com a sua prática, é isso que você vê, Bruno? Carol, eu lembro uma vez, eu estava sentado na sala de espera lá do INCA, onde os pacientes sentam, esperando a consulta, e eu estava esperando uma reunião com a diretora. E eu sentei e vou fazer uma confissão para você, Carol. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é escutar a conversa de quem está do meu lado. Sentou um paciente e uma paciente próximo a mim, e eu fingindo que estou lendo a revista e escutando, né, a conversa dos dois. E eles tinham acabado de se conhecer naquela recepção e conversavam sobre tudo que cada um passou para chegar até aquele momento. De repente chamaram o paciente na consulta, ele se levantou, começou a ir até o ambulatório, parou, deu meia volta, voltou até a paciente e disse assim: eu posso te fazer um convite? Aí eu liguei minhas anteninhas, porque eu pensei, vai rolar um namorico aí, né? E ele disse assim: vamos viver a vida? E ela segurou na mão dele e respondeu assim: enquanto houver vida, a gente vai viver. Carol, eu tenho comparado a vida a um pote de café. Não sei quantos são como eu moro sozinho, guardo café num pote. E quando o pote está cheio e eu vou fazer café, eu encho a colher, cai grão na pia, eu não estou nem aí porque o pote está cheio. Mas quando o pote está vazio, a gente vai lá nas beiradinhas,
A gente vira de cabeça para baixo e dá tapa no fundo. A gente começa a dar valor ao pó que nunca deu. Mas a pergunta que não quer calar é preciso chegar ao final do pote para a gente dar valor aos pequenos grãos que fazem um café ser tão saboroso? É preciso chegar ao final da vida para a gente dar valor aos pequenos grãos daquilo que se constitui vida? Rubem Alves vai dizer no seu texto A Morte como Conselheira, Carol, que a morte nunca fala sobre si mesma. A morte sempre nos remete ao que a gente está fazendo da própria vida. Ah, quem sou eu para discordar desse poeta musical brasileiro? Sim. Eu acho que o nosso grande medo diante da morte, né? Não sei quantos conhecem aquele livro que eu dou de presente para muitas pessoas, porque eu gosto, A Última Carta do Tenente, submarino russo que naufragou em 2000. Um tenente, restando poucas horas de vida, ele decide escrever uma carta de amor para sua esposa. E quando ele fala, depois de tanta coisa bonita que fala com ela, lamenta pelas vezes que ele brigou, pela toalha molhada em cima da cama, enquanto eles poderiam estar rolando em cima da cama. Mas quando ele fala sobre a morte, ele diz assim: eu sinto a morte se aproximar, mas não é dela que eu tenho medo. O medo que sinto agora é da vida que eu vivi e da vida que eu deixei de viver. Perfeito. E o que a gente vê, Carol, é que muitas vezes o medo da morte é isso. É o medo da vida que a gente viveu, do legado que a gente está deixando, mas também da vida que a gente deixou de viver, das coisas que a gente deixou de realizar, né? Você sabe que em relação a isso que você está falando, fizeram um estudo com pessoas, né, em fim de vida. Não sei se você já teve acesso ou conhece esse estudo, e eu já escutei falar sobre ele porque já ouvi várias vezes o doutor Carlos José, que é oncologista também do INCA, trabalha comigo lá no hospital. Eu tenho o prazer de trabalhar com esse profissional, que além de ser um excelente profissional, é um ser humano maravilhoso, e ele fala lindamente numa palestra sobre felicidade baseada em evidências. Eu não sei se você já teve oportunidade de assistir. Se não, tem no YouTube, enfim, é fácil de ver. Então ele fala sobre um estudo que fizeram com pacientes em fim de vida e pediam para eles identificarem as cinco principais queixas, né, deles nesse momento. E a primeira queixa era não ter tido coragem de viver uma vida verdadeira para si e só viver pensando nos outros, para os outros. A segunda queixa era ter trabalhado tanto, né? E aí ele sempre faz um parêntese pensando, será que é ter trabalhado tanto ou ter trabalhado em algo que você não goste, né? Que era realmente muito penoso para você. A terceira queixa desses pacientes era não ter tido a coragem de expressar os seus sentimentos. Quantas pessoas têm dificuldade de dizer que ama, né? Uma palavra tão curta, são 3 letras, né? A quarta era não ter estado mais com os amigos. E a quinta, e aí por isso eu resolvi falar desse estudo, porque você falou sobre essa questão até da felicidade, do entendimento da real função da vida. A quinta queixa dessas pessoas em fim de vida era não ter se permitido ser feliz. Eu acho que você vivencia muito isso, né? Então, na sua prática, né? Desse estudo, né? Eu acho que afirma muito isso, né? Isso, enfim. Bruno, qual é a atitude diante, assim, de um diagnóstico médico inesperado, né, e inevitável que mais te surpreende? É o religioso, aquele que diz que tem a fé, né, se revoltar com Deus, ou você perceber numa pessoa que até então era ateia, que não acreditava nada, uma resiliência? É difícil de eu fazer essa associação, tá, Carol? Primeiro, assim, eu vou te dizer que sim, nesse momento da existência, sobretudo quando se aproxima o fim da vida, as pessoas tendem a se voltar para o que é sagrado. E para muitas pessoas esse caminho do que é sagrado está ligado ao religioso. Mas para tantas outras pessoas não. O sagrado está em coisas relacionadas a essa própria vida. Então, falar do que me surpreende pessoalmente é difícil nessas duas questões. Mas o que eu digo é o seguinte: eu diria que há uma conversão àquilo que é sagrado na vida, né?
é interessante que nesse momento de final de vida, a gente não tem muito tempo para firula. Eu costumo dizer que leito de morte é leito de perdão, assim. E às vezes, quando a gente vai ouvir os desejos dos pacientes nessa fase, comer abacate com açúcar, comer um bolo de fubá por conta da lembrança que traz da infância. Isso é o sagrado dele. Isso é o sagrado naquele momento. É fazer Eucaristia, receber Eucaristia, né, da sua religião, receber um rito da sua religião. Isso é o sagrado para ele naquele momento. Então, assim, eu não me admiro, né, tanto que esse que se revolta com Deus, eu tenho sempre a visão de enxergar Deus nessa figura de um pai. E a relação paterna, ela é sempre intensa. Então, eu sempre, assim... Então, por exemplo, um indivíduo que nesse momento se revolta com Deus, eu já me revoltei com meu pai, né? E ele não deixou de ser meu pai e me amar por causa disso. Por isso essa é uma reação normal, digamos assim. E o ateu que se mostra resiliente, não necessariamente ele tem menos possibilidade de ser ateu por não acreditar num Deus, né? Porque ele tem tantos outros elementos, e vale dizer que a resiliência, né, ela acontece em virtude de toda uma questão ecológica ao seu redor, mas ele pode ter todos os outros elementos que alguém que tem uma religião não tem, né? Então é difícil, né? Sim. Eu tenho no hospital onde eu trabalho, a gente trabalha tem um protocolo de cuidados paliativos. Eu sou fonoaudióloga e a minha equipe atua também diretamente com esses pacientes. E uma das solicitações muito constantes é em relação à alimentação, né? Você falou aí da questão do bolo, porque assim é algo muito, muito sentimental. O alimento, ele tem muito essa relação, né, do acolhimento, né? E a gente observa muito isso, eu observo muito isso mesmo, que pacientes em fim de vida, né, quando você tem um embate, assim, né, que você parece que chegou assim no fim do caminho, está de frente ao muro, tudo passa a ser muito mais simples, e o valor é sempre das coisas mais simples, mais rotineiras, e que muitas vezes passam pela gente despercebido no dia a dia, né? Quantas vezes o bolo estava ali, quantas vezes você bebeu água ou então desprezou a água, quantas vezes você ouviu... Tive um paciente que o último desejo dele, uma das coisas que ele mais queria era ouvir o passarinho cantar, que cantava próximo à janela dele. Quantas vezes ele não ouviu? Então o passarinho cantou e ele nem percebeu, né? Então o quanto se torna simples, né? E assim, a oportunidade da gente valorizar realmente o simples, porque na hora, né? Nessa hora, na intimidade ali da realidade, é isso que conta, né, Bruno? É isso que conta. Sim. Você, assim, com esse gancho, queria te fazer uma pergunta. Você acha um privilégio, né, aquelas pessoas que têm a possibilidade de saber que possuem uma doença, que essa doença vai acabar levando elas ao fim de vida, mas que elas têm um tempo ainda de vida, sei lá, 2 anos, né, em tratamento, elas têm a possibilidade de trabalhar esses 2 anos, né, nada imediato. Você acha isso um privilégio, assim, em relação a você poder olhar esses 2 anos de uma maneira diferenciada, para fazer o que realmente você gosta, para conseguir organizar a sua vida de uma maneira a não deixar nada bagunçado, vamos supor assim, né? Digamos assim, da forma mais simples, depois da sua partida. Porque muita gente fala que eu gostaria, outras nem querem saber, né? O que você acha? O que você pensa sobre isso? Aqueles que eu acompanhei até hoje, nesses anos, Carol, que conseguiram chegar nesse momento da morte com maior, digamos, aceitação, são exatamente aqueles que conseguiram olhar para a vida e ver os seus ciclos fechados. Então, assim, eu acho que o paciente ele tem o direito de saber a respeito do seu prognóstico, até mesmo para tomar as decisões que lhe são importantes na vida. Vale ressaltar, claro, que essa minha palavra está muito atrelada às condições psicológicas de cada paciente, né? Mas feita toda essa análise psicológica, psiquiátrica do paciente, eu acho que ele precisa nos ensinar como cuidar dele. Durante muito tempo, Carol,
a gente tem ido para os livros para aprender como cuidar do paciente. A gente esqueceu de ouvir o paciente. A gente precisa ouvir esse paciente. Eu falei no aula magna de um curso de cuidados paliativos, numa pós-graduação no ano passado, e junto comigo falou, a outra palestra foi de uma paciente de cuidados paliativos. E me tocou muito a fala dela. Nossa. Ela faleceu, né, tem talvez um mês, tem pouco tempo, mas ela falando que ela conversou com a médica dela e decidiu não tomar uma determinada medicação. E as pessoas foram brigar e falando, você sabe que isso encurtou seu tempo de vida? Ela fala, eu sei o fato de não tomar. Só que quando eu conversei com a minha médica, ela me falou os efeitos colaterais se eu tomasse aquela medicação. Por não ter tomado, eu consegui fazer a primeira marmita para o primeiro trabalho do meu filho. Olha. Eu consegui ver o primeiro dente da minha filha pequena cair. E isso para mim não teve preço. E a gente continua achando que a gente sabe mais do que o próprio paciente como ele quer ser cuidado. Então, assim, eu acho que a gente precisa, claro, de formas diferentes, claro, de acordo com cada paciente, saber comunicar, mas conversar e acordar sobre a vida do paciente com o próprio paciente, né? Se ele está lúcido e orientado, as melhores decisões têm que ser tomadas com ele. Isso aí. Bruno, hoje em dia tem um movimento, né, muito forte e, a meu ver, muito benéfico, que caminha na direção da medicina integrativa, né, onde a pergunta não é mais qual é a doença do paciente, né, qual é a doença da pessoa, mas sim quem é o doente, quem é essa pessoa, exatamente o que você está falando, né. Você acha que nesse processo todo é fundamental para o profissional de saúde, para aquela pessoa que vai abrir aquela porta e atender, saber qual é a religião, qual é a espiritualidade desse paciente? Você acha que isso muda? A Dulcinea Monteiro, ela, num livro dela, ela vai dizer, Carol, que antigamente costumavam se perguntar ao doente, o que está lhe faltando? E hoje a pergunta é, o que o senhor sente? E ela comenta que talvez se a gente tivesse mantido a primeira pergunta, o eixo saúde e doença estivesse em melhores condições. Não o que o senhor sente diante de uma dor pontual, mas a pergunta é mais ampla, o que está lhe faltando? Se a gente pensar num conceito de saúde mais amplo, que não envolve só uma questão física, que não envolve só um opioide para uma dor pontual, né, um analgésico para uma dor pontual, mas a dimensão da vida como um todo, eu acho que as perguntas nossas precisam ser mais profundas. Porque talvez também não seja da morte que as pessoas tenham medo. Talvez o medo venha de uma coisa mais trágica e assustadora, que é o medo de nunca ter vivido. E quando não se vê um sentido, resta apenas a mera existência. E existir por existir pode ser insuportável. Compreender, então, o sistema de crenças do paciente pode ser crucial para melhor atendê-lo. Compreender o sistema de crença dele é compreender, inclusive, qual a visão que ele tem do mundo e da vida. Se a gente falou aqui que a religião influencia a nossa forma de ver o mundo, talvez a gente está querendo que o paciente veja o mundo por uma ótica, por um prisma que ele não vai ver, porque exatamente a religião determina na vida dele a forma como ele vai enxergar o mundo. Uma das maiores virtudes, né, Bruno, do ser humano é ser empático, né? E empatia não tem nada a ver com simpatia, né? São coisas completamente diferentes. Mas às vezes é muito difícil, né? Assim, a empatia de fato, né? E fala um pouquinho sobre empatia pra gente, assim, como é que a gente pode desenvolver esse sentimento que é tão bom, né? Tanto para quem sente quanto para quem está convivendo com alguém empático. É muito importante a empatia. Empatia consiste em sentir ou buscar sentir muitas vezes o que o outro sente. Basicamente é conseguir enxergar pela perspectiva da outra pessoa, né? Tentar enxergar pela perspectiva do outro. E a preocupação empática é a capacidade de saber o que o outro precisa
de nós em um determinado momento. A busca pela empatia é exatamente essa. É tentar descobrir o que o outro precisa de mim. Não o que eu acho que ele precisa, mas o que ele precisa de mim nesse instante. E eu penso, Carol, pode parecer desviando o caminho, mas é aprofundando, que a gente deve ir um passo anterior à empatia. Porque para mim o grande gatilho para a empatia é um negócio que se chama compaixão. Compaixão é o desejo de diminuir o sofrimento do outro. E parece, Carol, que é exatamente o desejo de querer diminuir a dor do outro que me faz querer me colocar no lugar do outro para tentar entender o que o outro precisa de mim e não o que eu acho que ele precisa. Maravilhoso, isso aí. Falando de novo, né, do Dr. Carlos José, ele fala na palestra dele que existe um ditado chinês, Bruno, não sei se você já ouviu isso, que diz o seguinte: se você quer ser feliz por um dia, fique bêbado. Se você quer ser feliz por uma semana, mate um porco. Se você quiser ser feliz por um mês, case-se. Mas se você quiser ser feliz pela vida inteira, seja um jardineiro. E esse ditado, eu adoro ouvir quando ele fala, porque isso remete que felicidade é uma construção, né? É um cuidado diário. Você concorda com isso? Eu concordo, eu vou na mesma linha, só que me permito utilizar uma analogia um pouco diferente. Tem um rabino judeu, que tudo que eu acho dele eu leio, chamado Harold Kushner. Ele tem um livro, Carol, chamado Quando Tudo Não É o Bastante. E ele vai dizer o seguinte, que um dos maiores erros que nós fazemos na vida é ter a felicidade como um objetivo de vida. Então ele já alerta ou conserta dizendo o seguinte: a felicidade não é objetivo de vida. A felicidade é consequência de vida. Enquanto a gente transformar a felicidade no objetivo, a gente vai transformar ela no eu vou ser feliz quando. Eu lembro, quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu tinha um grande sonho mobilizado pelas propagandas televisivas da minha época, que eu espalhei bilhetes pela casa para o meu pai e minha mãe ver, dizendo: não esqueça a minha Calói. Calói. Isso aí. E um dia eu cheguei em casa e papai falou para eu e para o meu irmão: vai lá no fundo, tem um presente para vocês. E tinha uma Calói para mim, uma Calói para o meu irmão. Eu peguei ela pelo quadro, levantei e com 8 anos de idade eu pensei: não há ninguém no mundo mais feliz do que eu tenho a minha Calói. Só que o tempo passa e os nossos desejos mudam. Agora eu queria o Atari. Para quem não sabe, o Atari é o bisavô do Xbox, do PlayStation. Eu sei bem, eu ganhei um Atari de 8 anos. Foi o máximo. Isso. E a gente se sente muito feliz. E um risco que a gente corre, Carol, é transformar a felicidade no eu vou ser feliz quando. Eu vou ser feliz quando conseguir minha primeira namorada, eu vou ser feliz quando tiver meu primeiro emprego, eu vou ser feliz quando eu comprar meu primeiro carro, eu vou ser feliz quando eu me casar, eu vou ser feliz quando eu me tornar pai, eu vou ser feliz quando eu me divorciar, eu vou ser feliz quando eu virar avô. E a vida passou, a gente esqueceu de ser feliz. Então, pegando as palavras do Dr. Carlos José, o que o Harold Kushner diz é mais ou menos isso: plante o seu jardim, cuide de coisas que tragam sentido à sua vida e você se descobrirá feliz. É isso aí. Você está falando, eu estou pensando aqui em casa a gente tem um hábito muito grande de... Eu adoro, e eu acho que eu passei para os meus filhos, de montar quebra-cabeça, né? Mas a felicidade, a vida é um quebra-cabeça, né, Bruno? É um quebra-cabeça, é um tenta aqui, é um erra ali, é um acha ali, né? Então, eu acho que a felicidade do quebra-cabeça não é você ter ele montado, né? Porque no final, quando você tem ele montado, poxa, acabou, eu quero montar outro, né? A felicidade é do encaixe, é da procura, qual é a peça certa, é o erro e o prazer quando você encontra, né, o match ali, a peça que encaixa uma com a outra.
O caminho. Exatamente. É o caminho, é o caminho. E existe felicidade sem tristeza? Eu acho que faz parte, né? Quem não assistiu, assista divertidamente. Quem tem criança em casa deve ter assistido, que vai ver que a tristeza, aquilo ali não é para criança, não. Aquilo é para gente, é para adulto. Eu levei vários tapas sem mão ali. E a gente vai perceber que tem reflexões profundas na vida, que a tristeza ela é importante, né? Lembro aqui do Vinícius de Moraes, certa vez musicou um poema que ele diz assim: quem passou pela vida e não viveu pode ser mais, mas sabe menos do que eu, pois essa vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou e para quem sofreu. Vocês já imaginaram o que é passar pela vida sem viver uma história de amor? Mas o que seria também passar pela vida sem experimentar a dor, né? Entender que o sofrimento faz parte da vida, né? É isso aí, é a questão do não deixar a chuva passar, né? Não esperar a chuva passar, né, Bruno? Mas aprender a dançar nela, né? Tem aquela... É isso aí, porque... E aí é aquele velho clichê de sempre, né? Que assim, que seria a luz se não fosse a escuridão, né? A gente não saberia diferenciar. Eu acho que cada momento da vida da gente, ela tem a sua grande importância, e feliz daquele que consegue enxergar o crescimento em cada momento. E aí, que pena que a live não é de 2 horas, né? A gente precisa caminhar para o final. Eu queria fazer esse gancho com a gratidão, né? Quando a gente fala sobre a felicidade, a tristeza que inclui, que é parte da vida, que também é uma forma de ser feliz, porque tudo passa, e quando a tristeza passa, você tem a felicidade de volta. E a gente sabe que já existem estudos que comprovam que quem exerce a gratidão, né, esse exercício de agradecer, tem uma percepção diferenciada da vida, de bem-estar, né? Fala um pouco sobre a gratidão pra gente. Carol, eu acho que a gente vive num mundo saturado de palavras. E as palavras, elas nos assaltam através das canções, dos perfis virtuais, dos livros, de 1001 conversas cotidianas. Falamos, dizemos, escrevemos, escutamos, lemos, e de tanto usá-las, talvez essas palavras acabam perdendo sentido para a gente. Um palavreado crônico, desconectado da vida. Palavra é uma das realidades humanas mais profundas, porque elas podem embalar ou golpear. Elas podem ferir ou acariciar. A palavra, no dizer de um pensador que eu li, esqueci o nome, é a poderosa soberana que realiza feitos admiráveis. Porque a palavra, ela pode expulsar o temor, ela pode suprir a tristeza, ela pode infundir a alegria, ela pode dilatar a compaixão. A palavra, por que não dizer, Carol, é um meio divino para o encontro com todo humano. A palavra é o sinal humano para acariciar o sonho divino. A palavra é o lugar de encontro, o lugar de compromisso, de descanso, de ajuda, de luta, de consolo, de silêncio. É melhor calar aquilo que levanta muros e gera desconfianças e fraturas. É melhor calar o que envenena os sonhos e atrofia a vida. Agora, talvez a pior enfermidade que hoje padecemos seja de ter perdido a capacidade do assombro e do agradecimento, ou seja, a capacidade da abertura para os outros. Talvez hoje, mais do que nunca, a gente precisa de uma ascese que purifique os nossos sentidos de tantos estímulos que nos invadem, de tantas palavras que invadem a nossa intimidade e às vezes até nos intoxicam, nos aprisionam e deturpam a nossa sensibilidade, nos impedindo de perceber que o milagre está sempre ao nosso alcance através da simplicidade e da proximidade com aquilo que tantas vezes nós deixamos de lado, que é a vida. A gente vive guardando a gratidão para o dia seguinte. A gente vive engavetando a gratidão. E qual foi a última vez que a gente foi grato ao universo ou ao outro? Qual foi a última vez, né? Quem sabe quando acabar essa live,
a gente possa fazer um movimento bonito, Carol, de cada um de nós lembrar de um motivo de gratidão que tem para alguém, e do nada a gente ligar para alguém e falar: olha, eu lembrei da sua vida, mandar um WhatsApp e dizer: olha, eu lembrei, queria dizer como eu sou grato por aquilo que você fez há tantos anos atrás. Quem sabe nesse movimento bonito a gente possa fazer esse movimento de gratidão que é tão importante para uma vida plena, para uma vida com significado. A gratidão é vida, a gratidão é espiritualidade. Eu poderia ficar te ouvindo aqui muito, muito mais. Eu acho que, como a Denise falou aí, hoje 1 hora foi pouco. Estou lendo aqui todos os elogios. Bruno, queria te agradecer imensamente, de verdade, por esse tempo que você doou, pelas palavras que você compartilhou com a gente. E é isso, assim, espiritualidade, eu acho que tem que ser algo que faz parte da nossa rotina, né, da nossa vivência. Isso não só para sermos melhores com os outros, mas com nós mesmos, né? Então, queria te agradecer imensamente, espero ter outras oportunidades de conversar com você. E aqui, queria agradecer também a todo mundo que está aqui assistindo a gente, quem passou por aqui. As nossas lives ficam salvas e gravadas no nosso feed, então eu acho que essa live vale a gente assistir muitas e muitas vezes, né? Eu acho que foi maravilhoso, muito, muito bom mesmo. Queria comunicar que semana que vem, na quarta-feira, a gente vai estar aqui com a Carolina Rebelato, que ela é terapeuta ocupacional, e a gente vai falar sobre esse trabalho lindo de ajuda nas atividades de vida diária das pessoas, né? E na última quarta-feira do mês, a gente vai receber a Aline Sardinha falando sobre sexualidade na terceira idade. Bruno, mais uma vez, muito obrigada. Eu queria finalizar te pedindo para você deixar as suas considerações aí para os nossos 60 a mais. Eu só tenho 3 minutos, então vou ser bem curto. Viver uma nova espiritualidade, uma nova forma de espiritualidade, gente, não significa buscar ideais de perfeição. Significa dialogar com a vida que é possível, com a vida que a gente tem, com a vida inclusive perdida, com a vida que a gente teve. E a condição humana, ela pode ser definida exatamente como essa espera. O nosso coração, ele está repleto de esperas. Esperar é sair desse tempo fechado para um tempo aberto. É sair da fugacidade do ter à plenitude do ser. A gente não sabe esperar. Basta ir nas salas de espera. Basta ir nas salas de espera dos consultórios. E talvez a pergunta que cabe, final, é assim: esse momento de pandemia, de isolamento social, a gente está fazendo como um parêntese que a gente abriu e vai fechar e nada aconteceu? Ou a gente está fazendo de uma espera produtiva? Raine Maria Rilke diz algo que eu acho lindíssimo: o verão há de vir, mas só vem para aqueles que sabem esperar tão sossegados como se estivessem na frente a eternidade. Que a nossa espera seja sempre uma espera ativa, que a gente viva a espiritualidade esperando, esperançando e vivendo essa espera de forma radical. É isso. Lindo, Bruno, obrigada. Muito obrigada, e vamos cuidar do nosso jardim, não é isso? Isso aí. Boa noite para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada.